Hoje a gente vai dar uma olhada em informações recentes do Itaú Unibanco e da Itaúsa, a controladora, né? Tem bastante expectativa no mercado sobre os resultados que vêm por aí, dividendos. Vamos analisar isso juntos. Exato. A ideia é entender as projeções por Itaú, como isso bate na Itaúsa e o que, esses números indicam para quem acompanha, né? Tudo com base em dados de mercado, estudos que a gente viu. Perfeito. Então vamos começar pelo Itaú mesmo. As projeções para o segundo trimestre. Parecem bem otimistas, né? Falam num lucro recorde. Algo em torno de 11,4 bilhões de reais. Se isso acontecer, seria um crescimento de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Bastante coisa. E os resultados saem quando mesmo? Dia 5 de agosto, né? Isso, 5 de agosto. E essa expectativa ela não vem do nada, né? O Itaú tem entregado lucros acima de 10 bilhões por trimestre já faz um tempo. É verdade. E além do lucro, tem a projeção de retorno sobre patrimônio líquido, que está ali na casa dos 22%. É um indicador de rentabilidade bem alto, né? Mostra que o banco continua, assim, gerando bastante valor. Interessante essa consistência. E sobre as ações em si, tem a Itube 3 e a Itube 4. Sim, as ordinárias Itube 3 estão ali por volta de R$ 31 reais. Já as preferenciais, Itube 4, que geralmente tem mais liquidez e prioridade no dividendo. Então um pouco mais caras, né? Perto de R$ 33 reais. Exato. E aí, para o investidor individual, pensando em dividendo, a Itube 3 pode parecer um pouquinho mais atraente agora. Por quê? Por causa do yield? A projeção de dividend yield para a Itube 3 está em 8%, enquanto para a Itube 4 está em 7,2%. Uma pequena diferença, mas existe. E a liquidez da Itube 3... Já é boa o suficiente, né? Mais de 10 milhões por dia. Dá para entrar e sair tranquilo. Sim, para pessoa física, geralmente é mais que suficiente. E olhando mais para frente, para 2025... As coisas ficam ainda melhores. As projeções são ainda mais otimistas, sim. Tem análise falando em lucro anual podendo chegar a 51,4 bilhões de reais. Uau! 51 bi. Se isso acontecer mesmo, o dividendo yield poderia bater nos 9%, sabe? E aí, o preço teto... O preço justo, digamos assim? O preço teto que algumas casas de análise calculam poderia subir para uns R$ 38 reais. Entendi. Números bem positivos. Mas sabe que tem um negócio que me deixou com uma pulga atrás da orelha? O que seria? Eu vi uns registros de vendas de ações, vendas grandes, feitas por controladores, diretores do Itaú, nos últimos meses. Ah, sim, essa movimentação existe. E não foi pouca coisa não, falamos de dezenas, talvez centenas de milhões de reais em vendas. Aí fica a pergunta, né? É uma observação muito pertinente. Por que vender tanto, de forma consistente, se as perspectivas parecem tão boas? É a pergunta que fica. Exato. Claro, uma parte disso pode ser remuneração, né? Os executivos recebem ações e vendem para ter o dinheiro. Isso é normal. Sim, faz parte do pacote. Mas o volume e a frequência... levantam um questionamento, né? Sobre como eles lá dentro estão vendo o preço atual da ação. É um sinal para a gente ficar de olho, pelo menos. Com certeza. Agora, vamos ligar isso com a Itaúsa, a ITSA4. É fundamental lembrar daquela conexão umbilical, né? Total. Tipo, 95% do resultado da Itaúsa vem do Itaú. Não tem como separar. A holding tem uns 37% do banco. Então, o desempenho do Itaú dita o ritmo da Itaúsa, basicamente. Exatamente. E, historicamente, a Itaúsa é conhecida por repassar 100% dos dividendos que ela recebe do Itaú para os seus próprios acionistas. Mesmo tendo outras coisas no portfólio, né? Desco, Alpargatas. Sim, tem outras empresas, mas a participação no Itaú é tão grande, tão dominante, que as outras acabam tendo um peso bem menor no resultado final. É diferente de uma holding super diversificada. Entendi. E aquele papo do desconto de holding, que a Itaúsa vale menos na bolsa do que a soma das partes dela. Ah, sim. Se a gente calcular esse desconto usando a cotação da Itube 4, a preferencial, o desconto parece enorme, tipo 24%. Mas esse não é o jeito certo, né? Não é o mais preciso, porque a Itaúsa, na verdade, detém as ações ITUB3, as ordinárias. Quando você usa a cotação da Itube 3 para fazer a conta... O desconto cai para quanto? Cai para perto de 17%. E esse valor, 17%, já é considerado mais dentro do normal para uma holding, reflete os custos que ela tem para operar, impostos. Faz sentido. E falando em custos e impostos, tem uma coisa que pode ajudar a Itaúsa no futuro, não tem?
Aquela história do PIS/COFINS? Exatamente. Existe a perspectiva de que a cobrança de PIS/COFINS sobre os juros sobre o capital próprio, o JCP, acabe a partir de 2027. Se isso realmente acontecer, pode significar uma economia anual para a Itaúsa de uns 500 milhões de reais. É um dinheiro considerável. R$500 bilhão a menos em custos por ano. Isso, e, em tese, essa economia poderia ajudar a reduzir aquele desconto de holding de 17%, sabe? Deixar a ação da Itaúsa um pouco mais próxima do valor do Itaú que ela carrega. Interessante essa possibilidade lá na frente. E os dividendos da Itaúsa, como ficam? Ela pagou bem em 2024, né? Pagou bem, sim. O yield referente a 2024 ficou perto de 10%. Foi forte. E com essa perspectiva de crescimento do Itaú que a gente falou, o que esperar para frente? Bom, se o Itaú continuar crescendo e distribuindo mais, a tendência é a Itaúsa repassar. O yield da ITCA4 poderia ficar ali talvez entre 8,5% e 9%, considerando a cotação atual. Ainda é um yield bem interessante. Com certeza. Mas é importante lembrar uma coisa sobre o pagamento. O quê? Tanto o Itaú quanto a Itaúsa têm um padrão. Eles concentram a maior parte do dividendo do ano num pagamento só, maior, que geralmente acontece em fevereiro. Ah, sim. Aqueles pagamentos trimestrais são bem menores, né? Bem menores, quase simbólicos para a Itaúsa. O grosso do dinheiro vem em fevereiro mesmo. É bom ter isso em mente para não criar expectativa errada ao longo do ano. Bem lembrado. Então, para a gente amarrar aqui, o cenário por Itaú parece forte, com bom desempenho e projeções positivas. Sim, operacionalmente robusto. Isso se reflete diretamente na Itaúsa por causa daquela dependência enorme que a gente falou. Exato. E ambas com potencial de entregar dividendos interessantes para os acionistas. Certo. Aí a escolha entre investir no Itaú direto, talvez na ITU B3 por causa daquele yield um pouquinho maior, Ou investir na Itaúsa, a ITSA4, pela estrutura da holding. passa por essa avaliação. Prefiro o banco direto ou a holding. Como eu vejo a evolução daquele desconto de 17%? E, claro, Ponderar aquele sinal das vendas internas no Itaú. Não dá para ignorar completamente. exato, não é o único fator, mas é mais uma peça no quebra-cabeça. Fica então uma reflexão final, né? Pensando mais ao longo prazo. Como será que essa possível mudança nos impostos em 2027 que pode ajudar a Itaúsa? E essas vendas contínuas dos insiders lá no Itaú? Como esses dois fatores podem, assim, alterar a forma como o mercado vê o valor relativo dessas duas empresas nos próximos anos? Qual delas pode se tornar mais atrativa? Boa pergunta para se pensar. E para quem está nos acompanhando, fica a pergunta também. O que mais chamou sua atenção nessa conversa sobre Itaú e Itaúsa? Concorda com a análise? Tem alguma outra perspectiva? Ou talvez uma sugestão, né? Que outra empresa ou setor vocês gostariam de ver a gente analisando por aqui? Deixa um comentário para a gente saber. Isso. E não esquece de curtir o vídeo se gostou, se inscrever no canal para não perder as próximas análises e ativar aquele sininho de notificações. É importante para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Com certeza. E para finalizar, aquele aviso importante. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Exato. Pensem com a própria cabeça, estudem. É isso. Um abraço e até a próxima. Até a próxima!